Oi, meus amores, aqui é a Poliana do Poliartes Crochê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre valor e sobre preço, valorização das nossas peças. Ao colocar o preço nas nossas peças, você está valorizando ou desvalorizando o seu trabalho? Quem nunca viu ou quem nunca presenciou ou ouviu algum relato de uma artesã que fez uma postagem por uma foto ou um vídeo no YouTube ou qualquer que seja a plataforma e foi duramente criticada pelo seu valor que ela colocou, pelo seu preço que ela expôs na sua peça. E ela recebeu algum tipo de comentário referente a você não estar valorizando o artesanato. Você não está valorizando o crochê, você não está valorizando as crocheteiras. Dessa forma, nesse valor, você não paga nem o barbante. Ou até mesmo esse preço que você colocou, ele é de forma abusiva, pois é um valor muito alto além de mercado. Se você já ouviu ou já foi vítima de uma situação como essa, esse vídeo é para você e eu te convido a compartilhar com seus amigos, já deixar o seu like aí e bora lá? Então, meninas e meninos aqui do canal, eu sou administradora de um grupo do WhatsApp e há poucos dias esse assunto foi muito debatido no nosso grupo sobre preço. Uma artesã que participa do grupo, ela fez uma postagem nas suas redes sociais de um suplá. E ela estava cobrando, se não me falha a memória, acho que R$10 ou foi R$12 em cada suplá. E ela recebeu uma crítica. Alguém foi na postagem dela e falou que ela estava vendendo muito baixo o suplá. Dessa forma, ela está desvalorizando a classe do crochê, do artesanato, por estar cobrando este valor. Ela ficou muito chateada, ficou triste com o tipo de comentário e foi o tema, nós passamos o dia todo conversando sobre isso. E eu falei com elas que eu iria estar trazendo aqui no YouTube esse tema, esse assunto que é um tabu. Eu já falei sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o respeito, né? Que devemos respeitar as pessoas e tentar entender as necessidades. Mas hoje eu vou falar as mesmas coisas que eu falei naquele vídeo, porém de um ângulo diferente, de um ângulo já comercial, né? Vou deixar como pessoal, né? O que faz você fazer promoção das suas peças, o que te faz baixar o preço das suas peças, é o que eu dizia lá nesse vídeo do respeito, que por trás de uma promoção, de uma liquidação, há sempre uma necessidade. Hoje nós vamos falar a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Então, eu vejo muito aqui na plataforma, principalmente, as artesãs, quando elas vão divulgar as suas peças trabalhadas, confeccionadas, né, os seus trabalhos aí, e vão falar sobre o valor. Eu vejo que as artesãs, ela tem um certo temor em falar quanto que ela cobra naquela determinada peça. Ela expõe e isso é normal, a gente quer saber mais ou menos o preço de mercado. Se você não fala nos seus vídeos, as pessoas perguntam nos comentários qual é o valor de venda, porque, gente, tem muito iniciante. Tem muitas meninas que estão começando agora a vender o seu artesanato, a vender o seu crochê, e ela quer saber mais ou menos, se basear aí em valor, né, no preço que é cobrado em determinada peça. E eu vejo que essas artesãs, elas sentem um certo temor, elas falam, mas elas falam com muito receio, com muito medo de ser criticada e são criticadas nos seus vídeos, porque vem muitas pessoas
e deixa uns comentários lá que aquele valor tá baixo demais ou aquele valor é muito alto. Mas, principalmente aqui na plataforma, quem nos acompanha diariamente, a maioria das pessoas são artesãs que também produzem o mesmo tipo de artesanato que nós. Então, aqui da plataforma do YouTube, essas críticas, elas vêm, eu posso dizer 100%, ela é vinda de outra artesã. Só que assim, gente, nós vivemos em um mundo que nós temos o livre-arbítrio, né? A gente pode falar, a gente pode ir e vir, né? Enfim. Só que a gente tem que ter um certo cuidado e precisamos ter um conhecimento antes da gente sair falando as coisas aleatoriamente, falando com as pessoas sem saber a realidade daquilo ali, do que você está falando, né? Então, as críticas, elas são... As pessoas falam, a crítica construtiva é sempre bom. Aquelas negativas não é. Mas eu sou um tipo de pessoa que se não for para me somar, diminuir eu também não quero. Eu penso muito naquela pessoa que está vendendo aquilo ali. Por quê? Gente, eu tenho uma experiência, eu posso dizer assim para vocês, eu tenho uma experiência com comércio muito válida. Eu aprendi muita coisa durante esses anos todos que eu trabalhei no comércio. Então a gente vê muita coisa e a gente aprende bastante quando a gente está ali lidando com o público, lidando com venda e quando a gente está dos dois lados. Porque você é artesã, você também é cliente. Você também é cliente, você fabrica, mas você também é cliente. Você é cliente dos armarinhos, onde você compra os seus fios. Você é cliente das fábricas, onde você compra direto da fábrica, sua matéria-prima. Então, você também é cliente. Então, vamos prestar bastante atenção no que eu vou falar com vocês agora. Quando você faz uma postagem, você vê uma postagem muito no Facebook, por exemplo, dessas artesãs que colocam lá os valores dos seus tapetes, os valores dos seus... E sempre tem alguém que fala assim nas postagens. Você tem que ver esse valor. Desse jeito você não está pagando nem o barbante. Meninas, está pagando sim. Você pode ter certeza que aquela artesã, por menor que seja o valor que ela está colocando, ela está conseguindo tirar pelo menos o valor do material dela. Possa ser que ela vai ter um custo de mão de obra um pouco menor, né? Ou um custo de lucratividade um pouco menor. Mas o material ela vai estar tirando sim. Por exemplo, mesmo que ela venda esse suplá a R$10, vamos imaginar que ela tem um custo de material para produzir um suplá de R$2,50. Ela está vendendo a R$10. Obviamente, ela já conseguiu tirar o do barbante. Se ela comprar um cone de barbante, que custa R$16, vou colocar assim, um cone pequeno, ela consegue produzir nesse cone de 4 a 5 suplás. Ela está vendendo a R$10, ela vai ter R$50 de venda e pagou apenas R$16 no barbante. Então, sim, ela pagou o material que ela está trabalhando. Me diga aí nos comentários, quem você acha que ao colocar o preço, quando você coloca o preço nas suas peças e aparece a palavra, você está desvalorizando o seu trabalho? Quem você acha que necessariamente está desvalorizando aquela peça? É você ao colocar o seu preço? É os seus clientes ao comprar de você? Ou é outra artesã? Outra pessoa que trabalha na mesma área que você? Eu sei que você vai me responder aí que é outra artesã. Eu também penso assim. Só que, meninas, vamos ser mais prática no que eu vou te falar agora. Por exemplo, nós trabalhamos, o Brasil, ele é imenso, tem lugares, eu não sei nem a quantidade de lugares que tem no Brasil. Nem sei a quantidade de... Vou estudar sobre isso, para ver quantos artesãos tem aí na área do crochê no Brasil todo. Vou falar no Brasil, né? Nós trabalhamos com marcas semelhantes, marcas iguais, né? Por exemplo, eu tô aqui no Nordeste, eu tô na Bahia.
Mas tem uma artesã lá no Rio de Janeiro que ela pode estar trabalhando com a mesma marca de matéria-prima que eu trabalho aqui. Tem uma outra artesã lá no Pará que também trabalha com a mesma marca. Mas há um diferencial. O valor que eu pago aqui no Nordeste possa ser que lá no Rio de Janeiro ou lá no Pará, essa artesã ela compre a mesma marca com um valor abaixo do meu ou um valor acima do meu. Então, obviamente, já por aí você pode tirar que não tem como aquela artesã cobrar o mesmo valor que eu cobro, ter o mesmo preço naquela mesma peça que eu tenho. Por quê? Ou ela paga menos ou ela paga mais que eu. Trabalhamos com a mesma matéria-prima, vem da mesma fábrica, mas o valor de mercado é totalmente diferente. A minha região é um valor, a sua região é outro valor. E também há um quesito, pode ser na mesma cidade, por exemplo, é o que está acontecendo comigo ultimamente. Os barbantes aqui na minha cidade estão com preço muito alto. Para algumas artesãs aqui na minha cidade, eu sou duramente criticada pelo valor que eu cobro. Por quê? Primeiramente, eu tenho um público diferente dos delas. E eu vou falar sobre público também com vocês. E a minha matéria-prima, hoje, estou trabalhando com os barbantes ponta firme, que comparado ao valor das outras marcas que tem aqui na minha cidade, o que eu compro aqui, um cone de barbante na minha cidade, no ponta firme eu compro 2. Então, assim, elas não sabem que a minha matéria-prima está bem mais em conta, está custando 50% do que elas estão pagando aqui na minha cidade. Eu poderia colocar as minhas peças no mesmo valor que elas colocam. Sim, eu poderia falar isso. Não, mas se eu colocar as minhas peças iguais, elas colocam os valores que elas colocam, eu vou lucrar mais. Porque eu posso vender por mais. Só que aí entra a questão de público. Eu tenho um público diferente dos delas. O meu público não paga mais do que eu vendo. Não paga mais do que eu vendo. Eu trabalho na feira. Eu trabalho com clientes de classe média baixa. Eu não trabalho com clientes de classe média alta ou de classe média intermediária, não. 90% dos meus clientes, 99% eu posso dizer assim, são clientes de classe baixa, são donas de casa, são filhos, são senhores que estão na feira passando por ali, que acham as minhas peças lindas, maravilhosas. Elas param, elas perguntam o preço, porque muitas vezes elas não compram. Gente, eu vou dizer com toda certeza para vocês, quando eu coloco as minhas peças expostas na feira, eu tenho uma grande vinda de cliente até a minha barraca, a minha banca, a minha mesa, para ser mais exata. Vem muita gente olhar, mas eles não compram naquele primeiro momento que eles chegam ali. Por quê? Porque eles estão indo na feira à procura do bem necessário, à procura de algo principal na casa deles, que é a alimentação. Eu trabalho na parte alimentícia da feira, onde o cliente está indo em busca da sua fruta, da sua verdura, da sua cesta básica. Tem as meninas que trabalham com roupa em frente à minha barraca. Então, assim, o primeiro contato que eles têm comigo é para observar as minhas peças, analisar o meu valor, o meu preço, e só depois eles me procuram de volta para poder comprar a minha peça, porque naquele primeiro momento a prioridade daqueles clientes são outras. Então eles vão, conhecem o meu trabalho, analisam direitinho, pensam para ver se podem ou não comprar, depois voltam e efetuam a compra. Então é dessa forma que eu trabalho. O meu público é diferente de uma outra artesã aqui da minha cidade, que ela produz as peças dela e ela aqui a gente chama de sacoleira, quem produz em casa e vai de porta em porta só nisso. Porque ela consegue vender ali um valor
Então, nós chamamos aqui de sacoleiras, né? As meninas que produzem, que vão de porta em porta oferecer o seu trabalho, enfim. Aquelas artesãs, ela tem um outro tipo de público. Não é o mesmo público que eu tenho na feira. E tem as lojas, por exemplo, as lojas de artesanatos. Muitas das vezes as lojas de artesanatos, elas compram até mesmo de outras artesãs, né? E revendem por um outro valor. Então, há vários tipos de públicos. Eu tenho um público, você tem outro público, mas nós trabalhamos, como eu falei, com a mesma matéria-prima. Com a mesma matéria-prima. Podemos estar trabalhando com a mesma matéria-prima. Vou falar para vocês um exemplo do que aconteceu comigo uma vez. Eu era camelô. Camelô são as meninas que têm as barracas que vendem confecções. Nós saímos daqui da Bahia e vamos para Pernambuco. É de lá que vem os meus panos de prato. Vamos comprar mercadorias, confecções. A gente compra com um valor mais abaixo para ser revendido aqui na nossa cidade. Então aqui tem as meninas os camelôs que trabalham com as barracas de confecções, temos as lojas de bairros e temos as lojas de centro, né? Não temos shopping aqui, mas em algumas regiões aí vocês têm o shopping, né? Aqui nós temos lojas de bairro e lojas de centro. Ok. O que o cliente não sabe é que todos, o dono da loja de centro, o dono da loja de bairro e o camelô, a menina que trabalha com a confecção em banca, viajam para o mesmo lugar, compram nos mesmos lugares as mesmas confecções. Então, uma vez, era final de ano, época de Réveillon. E o que aconteceu? Nós viajamos para comprar um vestido e eu parei numa banca lá em Pernambuco e eu observei, tinha uma senhora lá que era de uma loja de bairro aqui da minha cidade, tinha uma outra que era da loja do centro, porque a gente vai no mesmo ônibus, todo mundo se conhece. Estávamos comprando na mesma banca o mesmo vestido branco. Meninas, o vestido era R$15 na época, lá em Pernambuco. Eu era camelô, eu comprei uma quantidade menor. Comprei uma quantidade menor de vestido. A moça que era dona de bairro, ela comprou uma quantidade maior do que a minha. E a que era dona de uma loja no centro, ela conseguiu comprar uma quantidade maior e ainda teve mais desconto, porque ela comprou a atacado, eu comprei a varejo. Então o vestido, para mim, saiu a R$15. E para essa dona de loja do centro, saiu a R$12, porque ela comprou atacado. Então ela conseguiu comprar uma quantidade maior e saiu mais em conta. O que aconteceu? Voltamos da viagem, todo mundo comprou sua mercadoria, tudo bem, fomos fazer exposição das peças para vender. Ok, na minha barraca é uma área aberta, que é assim que a gente vende lá, as roupas ficam expostas, penduradas, tá sujeita aí ao tempo, ao calor, à chuva, à poeira. E esse vestido branco lindo era vendido a R$30. Na loja de bairro, o mesmo vestido colocado ali na lojinha, na casa da cliente, a cliente vendia na própria loja de bairro ou até mesmo era sacoleira, ia até a casa da cliente. Aquele vestido foi comprado também a R$15 e ela conseguia vender a R$65, o mesmo vestido. Já aquela lojista, dona da loja do centro, ela comprou o mesmo vestido a atacado, pagou R$12 por ele e estava lá naquela vitrine linda, belíssima, no manequim perfeito, livre do sol, da chuva, da poeira. E aquele mesmo vestido era R$120 e tinha condição de dividir em 3 ou 4 vezes no cartão para cliente. Aí vamos analisar ao público. O meu cliente, o meu público que passava ali pela barraca de confecção,
viu aquele vestido por R$30, ele achou lindo, ele queria desconto, ele achou caro, ele quer desconto. Porque, gente, cliente é cliente em qualquer lugar. Ele é cliente na minha barraca da feira, ele é cliente na loja do centro, ele é cliente no shopping. Cliente por si só, ele quer ter desconto. Você quer ter desconto quando você vai comprar o seu barbante? Ou vai dizer que não? Principalmente agora que o preço está caro. Você não acha que está um absurdo o valor do seu barbante e você queria comprar por um valor menor? Você quer, mas aí você não sabe se você vai conseguir comprar ou não. Mas o cliente da barraca, da banca, da feira, ele vai passar ali, vai achar aquele vestido lindo e vai comprar. E a maioria das vezes é venda à vista, não é cartão, não é crediário, é venda à vista. Então, obviamente, ele ainda vai querer que você faça por R$25. Aí, se você vai vender com valor, com desconto ou não, já é outra particularidade. E aí, o cliente que comprou na sua mão, na minha mão ali na barraca, por R$30 aquele vestido, passou na loja e viu o mesmo vestido por R$120. O mesmo material, a mesma cor, o mesmo. Ele vai falar assim, misericórdia, olha gente, que absurdo, eu comprei esse vestido ali agora por R$30 e aqui na loja tá R$120. Então ele já vai achar, ele vai tomar um certo daquela loja. Só que o público daquela loja, o cliente daquela loja, ele jamais compraria aquele vestido na barraca da feira por R$30. Ele não compraria, porque aquele público é diferente. Ele ali vai ter uma comunidade, vai entrar numa loja com ar-condicionado. Ele pode até ver o mesmo vestido na barraca da feira, mas ele ainda vai dizer que não é. Ele vai dizer que não é. Por quê? Porque aquele público da loja, do shopping, da loja de centro, é totalmente diferente do público da barraca, da banca de feira. Mas a matéria-prima, ela é a mesma. Foram comprados no mesmo lugar. Só que há uma diferença de público. A mesma coisa é o nosso crochê. Nós compramos a matéria-prima, a mesma matéria-prima. Só que o que eu pago aqui na minha cidade, você não paga na sua cidade. Você não paga no seu armarinho. Ou na mesma cidade que você mora, no seu bairro, você compra aquela determinada marca por um valor. Lá no centro da sua cidade, aquela determinada marca é outro valor. Então tenha cuidado, preste atenção quando você for a uma postagem de uma artesã, porque tem muita gente que está começando, gente, tem muita gente que está iniciando, comercializando o crochê agora. Então, nós artesãs, nós temos que nos apoiar. Nós temos que, antes mesmo de você ir lá naquela publicação e detonar aquela artesã, se você achou, se passou pela sua cabeça, porque não te interessa o quanto aquele artesão vende, principalmente se ele não é da sua região. Principalmente se aquela venda dele não vai te afetar de nenhuma forma, te afetando. Você não tem o direito de ir lá julgar o valor dele, quem dirá sem te prejudicar. Então, antes de você, artesã, ir naquela postagem, colocar aquele texto enorme, deprimente, aquele texto que você não gostaria de ouvir, ao mesmo tempo que você vai perder colocando aquele texto ali, vá no direct da pessoa, manda uma mensagem e pergunte assim, se a sua intenção é ajudar, então você pergunte para aquela artesã, ô amiga, mas você vende aí o seu suplá R$10, será que não tá um valor um pouco abaixo, não? Olha, por exemplo, eu aqui vendo a 20, você poderia vender, aí ela vai te falar o porquê que ela vende aquele valor. Porque, gente, isso acontece comigo, eu trabalho com peças econômicas. Como eu já falei para vocês, tem peças que eu vendo aqui na feira, que eu vejo, principalmente no YouTube, que é onde eu ando mais, né, na plataforma, eu vejo a mesma peça, com a mesma marca de fio que eu confeccionei, de muitas artesãs de outras regiões, que, por exemplo, um puxa-saco, que eu gosto de dar de exemplo, que eu vendo a R$15 aqui, eu vejo o mesmo puxa-saco com o mesmo material em outras regiões que as artesãs conseguem vender tranquilamente por 20,
por R$ 25, por 30, por R$ 35. Vocês acham que eu não queria vender esse puxa-saco por 30, por R$ 35? Óbvio que eu queria vender. Mas o que acontece é que o meu público, o meu cliente, ele não paga mais do que R$ 15 naquela peça. E se ele puder, ele ainda quer mais desconto ainda, ele quer pagar R$ 12. Vocês estão me entendendo? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Quando você vai ver o preço, nós temos que entender que somos artesãos, nós somos da mesma classe. O que nos diferencia um artesão do outro é simplesmente o valor que pagamos, o preço que pagamos na nossa matéria-prima. Então, quando eu vejo principalmente uma artesã pedir opinião, assim, igual as meninas falam, por quanto eu devo vender essa peça? Eu tenho muito medo desse tipo de pergunta. Não gosto de responder venda por tanto. O que eu falo com as meninas? Eu sempre falo com elas, principalmente quando é encomenda, quando você tem que passar um valor para o seu cliente. Eu sempre falo assim, olha, você veja, assista, se for videoaula, assista a videoaula, saiba quanto você vai gastar de material, se vai ser 1 quilo, se vai ser 2 quilos de barbante. Depois vá na sua cidade, veja quanto que tá aquele material, quanto você vai gastar de matéria-prima naquele material. E depois ver mais ou menos o valor de mercado da sua cidade. Por quê? Porque o que eu vendo aqui, o meu preço aqui, ele é totalmente diferente da sua região. O que eu pago aqui na minha matéria-prima é totalmente diferente. Então, um jogo de cozinha que eu vendo aqui a R$ 120, por exemplo, possa ser que se você aí for fazer o mesmo jogo de cozinha, suponhamos que eu gaste R$ 20 de material para produzir esse jogo de banheiro e eu vendo a R$ 120. Então, possa ser que você, o mesmo material que eu gastei R$ 20, você vai gastar R$ 40 ou R$ 45 ou R$ 15 de material. Então, está claro que o meu preço aqui não pode ser o seu preço aí. Então, muito cuidado quando eu sempre vejo muito isso, as meninas terem dúvida de quanto cobrar. Eu não sei precificar a minha peça. Precificação, a gente tem que ter um vídeo diferente explicando como precificar. Mas aqui você encontra no YouTube várias artesãs explicando como elas trabalham, como elas colocam valor, o preço das suas peças, né? Eu, por exemplo, eu já tentei por hora trabalhada, eu já tentei por dia trabalhada, mas hoje eu precifico as minhas peças com quantidade de peso. Eu preciso primeiramente saber quanto eu vou gastar de material e quanto que custa o meu material para só depois eu dar valor à minha peça. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então, quando você tiver dúvida de quanto cobrar em uma peça, não pergunte quanto eu devo cobrar, quanto vocês cobrariam em determinada peça, porque nunca vai bater. Então, eu posso falar para vocês, cobra R$ 100 nesse jogo de cozinha e você simplesmente gastar muito material e ficar no prejuízo e ficar frustrada comigo porque eu falei que valia 100. Esse é o meu valor, é na minha região, é no meu público. Então tem várias marcas, tem artesãs que trabalham com fio 100% algodão, que são os fios mais caros, mais nobres. Quem paga por esse tipo de trabalho é um cliente de um poder aquisitivo maior. Eu não tenho como eu fazer uma peça simplesmente toda no barroco e lá vender na feira. Eu não vou vender essa peça, vai ficar lá exposta. Eu posso até vender, mas para mim vender essa peça na feira, por exemplo, eu vou ter que vendê-la pelo preço de custo de material, porque os meus clientes, o meu público, ele não paga por uma peça dessa. Ele vai achar lindo, ele vai achar maravilhoso, mas o valor que vale aquela peça ele não vai querer pagar.
Então eu tenho que ter cuidado, eu preciso trabalhar com materiais bons, materiais de qualidade, mas materiais que eu consiga pagar e lucrar com isso. Então hoje a gente vê muito isso. Quem desvaloriza o artesanato não é você. Você, artesã, você que faz a sua peça, só você consegue, só você sabe o valor da sua peça. Só você sabe quanto você pagou de material, só você sabe quantas horas você fez aquela peça, quantos dias você trabalhou naquele determinado jogo. Só você vai saber precificar o seu produto. Eu não posso nunca, jamais colocar preço no seu tapete, colocar preço no seu suplá. Essa artesã do nosso grupo mesmo, por exemplo, ela tinha feito as contas dela e para produzir aquele suplá, ela gastava menos de R$2 em material. Só que tem artesã que faz aquele mesmo suplá e que na região dela, ela vende por R$20, R$25 uma unidade de suplá. Mas o fio que ela trabalha possa até ser que seja o mesmo que aquela outra artesã, porém ela pagou mais caro por ele. Ou ela trabalha o mesmo modelo de suplá, mas com fios mais nobres e que não tem como ela cobrar menos de R$10. Então talvez seja isso, você tem na sua casa ali aquele mesmo suplá que você trabalhou com fios nobres ou com o mesmo fio que você pagou mais por isso, e você viu aquela artesã colocar o valor daquele suplá por R$10 e você simplesmente ir lá e julgar e criticar e apedrejar aquela artesã pelo valor que ela colocou, porque o valor foi abaixo do seu. Então isso te incomodou, mas entenda, meu amor, que isso não vai te afetar nas suas vendas. O seu cliente é o seu cliente. Você vai fazer o diferencial. É você que vai se destacar no meio da multidão. Se fosse isso, meninas, não existiriam tantas lojas no comércio. Quantas e quantas lojas de roupa vocês vê na cidade de vocês? Quantas e quantas lojas de sapato você vê na cidade de vocês? O que faz você entrar numa loja, sair para comprar em outra? Primeiramente, hoje em dia, a gente vê preço, claro, o cliente quer sempre pagar menos, mas tem algo que mesmo você pagando R$4, R$5 a mais, você consegue ganhar, cativar um cliente, que é bom atendimento. Isso sim é valorização do seu trabalho, é você saber atender o seu cliente, é você agregar valor à sua peça. Como que você pode agregar valor à sua peça? Você vai trabalhar com produtos de qualidade, você vai produzir uma peça com excelência, você vai caprichar na embalagem daquela peça, você vai transmitir a sua identidade junto quando você for entregar aquele produto para sua cliente. Então, o produto artesanal é uma peça única, ela é feita à mão, ela é feita com todo amor, com todo carinho, que você vai transmitir através daquela sua arte, do seu trabalho. Você está comercializando não só uma peça feita com barbante, mas você está indo junto com a sua peça, está indo muito amor e muita dedicação. Isso sim é valorização, você está valorizando o seu trabalho. Então só você vai saber o real valor da sua peça, o real valor do seu trabalho. Não julgue outra artesã pelo preço que ela coloca. Preço é uma coisa, valor é outra, tá? Então existe muito isso, você tem que prestar atenção ao colocar o preço na sua peça, você tem que prestar atenção ao ver uma postagem de uma artesã e ter respeito pelo trabalho da sua colega. Aquele valor não vai te influenciar em nada. O seu público é o seu público. Você tem que focar em cativar o seu cliente. Você pode ter uma artesã colada na sua casa, pode ser sua vizinha de porta. Não importa, meu amor, aquele cliente que compra com você, ele vai comprar com você. O cliente dela é o cliente dela. Então pare de achar que, mas ela tá vendendo. Eu vejo muitas meninas falar assim, chega me desanima, porque eu vejo aqui na minha cidade artesãs vendendo tapete a R$15. Desse jeito, eu não. Aí aquela artesã, ela não consegue nem postar o trabalho dela, porque ela ficou
tão incomodada com a postagem daquela artesã que tá vendo, que postou ali a R$15, mas ela não sabe. Ela não sabe se aquela peça a artesã pagou menos na matéria-prima. Ela não sabe se aquela peça a artesã fez com capricho ou não, se é bem feita ou não, porque tem isso também. Tem artesã que faz de qualquer jeito e aí vende para mais barato, entendeu? Então, assim, você não sabe o que está acontecendo ali. E aí você vê aquela postagem de um tapete a R$15, o seu é 30, aí você fala, eu não vou nem postar. E aí você pode até não ir lá, colocar uma crítica naquela artesã. Mas só o fato de você se sentir incomodada com aquele preço te prende de um jeito que você não consegue ir para frente. E aí você deixa de fazer a divulgação do seu trabalho. Você deixa de expor o seu trabalho porque aquela artesã, aquela vizinha de porta vende um valor abaixo do que o seu. E aí você esquece que você tem que fazer o seu diferencial. Você tem que mostrar para o seu cliente qual é o valor do seu produto. Por que que o seu produto, por que que o seu tapete custa R$30 e o daquela artesã custa 15? Você vai simplesmente esquecer aquela artesã que é R$15 e você vai focar no seu cliente e vai mostrar para ele que você trabalha com produto de qualidade, que você tem todo um capricho com a sua peça, que você demora horas, dias trabalhado, que é algo manual. Você vai ali agregar valor ao seu produto. E você vai divulgar o seu trabalho. Independente, como eu falei para vocês, se fossem assim, na sua cidade, não teria aí várias lojas de confecções, várias lojas de sapatos, trabalhando com o mesmo produto e com valores totalmente diferentes. Foi o que aconteceu comigo quando eu era camelô. A mesma peça, o mesmo vestido, em lugares diferentes, com públicos diferentes, valores diferentes. Então, vamos parar com isso. Vamos parar de achar que de pessimismo, que não vou vender porque fulano vende menor do que eu, o preço de fulano é menor do que eu. Então, valorização, que você não está valorizando o seu trabalho. Gente, para com isso. Em vez de você perder tempo indo uma postagem de uma outra artesã para deprimir, para deixá-la chateada, para deixá-la triste, se coloque no lugar dessa pessoa. Pense se realmente você iria, primeiramente, se você iria gostar de ouvir um tipo de crítica desse. E se, sinceramente, se o que você vai falar ali vai somar para aquela artesã. Se coloque no lugar dela. A gente tem que aprender a se colocar no lugar da pessoa. Tentar entender o que está acontecendo. Primeiramente, a gente não tem nem que tá se importando, né? Observando a grama do vizinho. Se tá alta, se tá baixa. Não, a gente tem que observar a nossa grama, o nosso quintal, mas sem dar as costas para o mundo. O que é isso? É você ficar atento a tudo que acontece e analisar as coisas, analisar os porquês, tá? Porque aquela artesã, ela vender com valor inferior, algo está por trás daquele valor um pouco abaixo do mercado, vamos dizer assim. Tem algo ali, ela pode estar pagando a matéria-prima menor, ela pode ter uma necessidade naquele momento. Enfim, quando ela vende acima do seu valor, eu tenho certeza que isso não te incomoda. Mesmo se você ir lá colocar assim, nossa, mas esse valor está abusivo, você está indo fazer aquele tipo de crítica, não porque aquele valor está te incomodando, mas porque você simplesmente quer ir lá e fazer aquela crítica negativa para aquela artesã. Por que não vai te incomodar? Porque você sabe que se você vende aquele tapete por 30 na sua convecção e aquela artesã está vendendo por 45, você vai vender mais do que ela. Você acha que você vai vender mais do que ela porque você está vendendo a 30 e ela a 45. Mas o que acontece? Você pode estar enganada, porque o público dela pode ser um público totalmente diferente do seu. Pode ser não, com certeza é um público totalmente diferente do seu e é um público que paga por aquela peça até mesmo sem reclamar, porque se não fosse assim ela não estaria vendendo a R$45. Mas possa ser, na maioria das vezes,
que ela esteja trabalhando com material 100% algodão, por exemplo. Ela pode estar fazendo aquele tapete simplesmente só com barroco. Então, meninas, é isso. Vamos aprender a nós valorizar. Nós mesmos somos quem valorizamos o nosso trabalho. Não está na mão da artesã tal, vir valorizar ou desvalorizar o meu trabalho. O seu trabalho, só você sabe o valor da sua peça. Só você sabe o valor do seu trabalho. Então não permita e não fique triste com comentários que você vá a ter nas suas postagens relacionadas ao seu valor, tá? É lei, sim, a gente tem que precificar as nossas peças, principalmente nas postagens, né? A gente tem que... Uma loja, gente, quando você passa por uma loja, por uma vitrine de uma loja, você vê a peça exposta e na maioria das vezes você vê o valor. Pode ter lá uma etiqueta timidazinha, mas tem que ter, porque é uma peça que está sendo exposta. A mesma coisa são postagens, né? A gente tem que fazer as nossas postagens, sim, e não ter medo do valor que a gente vai colocar ali, do preço que você vai colocar na sua peça. Você não deve ter medo. Você fez o seu cálculo, você viu quanto você gastou de material, quanto que foi a sua mão de obra, quanto que você vai lucrar com aquilo ali. Porque, gente, tem pessoas que ao colocar o preço na sua peça, ela está simplesmente trabalhando ali, porque ela precisa se manter com aquele valor, com aquela renda que ela tem. Mas tem artesãs que estão em busca de sonhos e querem ter uma lucratividade maior naquela determinada peça. E para realizar aqueles sonhos ela precisa vender, obviamente, por um valor mais alto, mas ela principalmente tem quem pague por isso. Você tem público para isso. Então é totalmente diferente. Eu não posso trabalhar, eu vejo peças aí lindas, belíssimas, sofisticadas. Eu já vi pessoas falarem assim, que nós artesãs temos que ter todos os tipos de peças na nossa, principalmente quem trabalha com pronta entrega, que a gente tem que ter do básico ao sofisticado. Meninas, eu já fiz peças sofisticadas para pronta entrega, que fez aniversário da minha pronta entrega. Para sair eu tive que colocar em rifa para mim poder ter uma lucratividade em cima daquela peça, porque necessariamente eu não tenho público para pagar por uma peça sofisticada. O meu público, ele quer uma casa bonita, mas ele quer poder pagar por uma peça de crochê. E hoje em dia, sim, gente, não tem mais aquilo que crochê é artigo de luxo. Compra quem pode, paga quem compra quem quer pagar. Não, hoje em dia já acabou isso, isso é tabu. Não tem mais isso. Crochê, ele continua sendo uma peça de luxo, mas ele pode ser ele é uma peça de luxo. Por quê? Porque ele é um trabalho artesanal, ele é um trabalho feito à mão, que demora dias, demora horas para ser confeccionada uma peça única. Então ele é uma peça de luxo, mas ele é uma peça de luxo que pode ser pago por todos os poderes aquisitivos. Ele pode ser pago por um cliente de classe média baixa, ele pode ser pago por um cliente de classe média alta. O que vai diferenciar são os materiais, os valores de matéria-prima. Eu não estou falando que você tem que trabalhar com... você trabalha com peça econômica, você tem que trabalhar com produto de má qualidade. Não é isso, pelo contrário. Só que você consegue trabalhar com um produto de boa qualidade, uma matéria-prima de boa qualidade, que você vai pagar menos por ela. Ela vai ter uma qualidade tão boa quanto outras marcas aí, porque assim, hoje em dia, meninas, a qualidade, ela é boa, ela tem muito produto bom, mas muitas das vezes você compra marca, você não compra qualidade, você compra marca. Então você vê uma marca grande, porque é uma marca famosa, você vai lá, paga horrores naquela marca, sendo que tem outros produtos no mercado com uma qualidade tão boa ou até melhor do que aquela determinada marca. E você vai pagar por um produto bem mais em conta,
com a qualidade excelente e você vai produzir peças que você vai conseguir. Então, hoje eu trabalho com um produto de boa qualidade que eu consigo passar para as minhas peças um valor bom. Então, assim, você tem que ter esse tipo de pensamento. Você não pode se prender à marca. Você não pode... porque aquela marca mundialmente famosa, ela é top. Gente, quantas vezes você vê aí essas marcas maravilhosas aí que você tem problema? Conte aí pra mim se você nunca viu ou nunca teve, né? Às vezes você paga um absurdo num rolo de barbante, ele vem aí todo embolado, amarrado, soltos fios. Então, assim, você tá pagando por marca. Não é necessariamente por qualidade. É bom, é maravilhoso. Mas se você pesquisar, você consegue trabalhar com materiais bons, com preço excelente. Então, muito cuidado, tenha respeito. Vamos nos apoiar. Nós somos a mesma classe, gente. Nós somos artesãos. Então, vamos nos apoiar, vamos incentivar. A gente está aqui para poder incentivar as pessoas. Vamos incentivar essas meninas que estão começando, que estão iniciando as suas vendas, está postando o seu trabalho. Quando uma vir te procurar e vir te falar, te pedir opinião sobre preço, fale para ela o que eu estou falando com vocês aqui. Peça para que elas vejam quanto vai gastar de material, quanto que é o preço de material que ela paga na cidade dela, para você tentar ajudar ela a chegar a um valor na realidade dela e principalmente se ela tem público para pagar aquela peça, se ela tem público para pagar aquele valor que ela vai pedir, porque não adianta nada, não adianta eu fazer aquela peça linda, sofisticada, se eu não tenho público para pagar. O meu público, a minha área é outra, então crochê é artigo de luxo sim, mas não é só para quem pode pagar. Hoje não é mais isso. Crochê, hoje em dia, continua sendo artigo de luxo, mas é um artigo de luxo que ele pode ser abrangido a todas as classes sociais. Então, eu trabalho com clientes de classe média baixa, 99% dos meus clientes são clientes de classe média baixa, são vendas que são à vista, a maioria delas são à vista. Então, os meus clientes, eles querem decorar a casa deles, mas eles querem pagar o que eles podem pagar. E eu preciso vender, eu preciso atender a esse público. Então, tenham mais respeito, tenham cuidado com o tipo de comentário que você vai fazer uma determinada postagem, porque você pode estar levando aquela artesã a uma profunda depressão. Você pode estar fazendo com que aquela artesã desista de começar a trabalhar com o crochê, porque ela vai se sentir tão ofendida, ela vai se sentir tão deprimente ali que ela simplesmente não vai postar, ela vai ter medo de postar, ela vai ter medo de usar as redes sociais para divulgar o trabalho dela. E não é isso, a gente tem que incentivar as artesãs sim a divulgar o seu trabalho, porque é através da divulgação que ela vai ter vendas. Então eu vejo muitas aí criadoras de conteúdo que todas as vezes que a gente já virou hábito, quando a gente vai mostrar uma peça que a gente vai falar de valor, a gente sempre fala assim: esse é o valor que eu vendo aqui na minha região. Não significa que você aí tenha que vender o mesmo valor que eu. Gente, a gente não precisa estar dizendo isso em determinado vídeo. Se você quer saber quanto que o artesão cobra naquele tapete, seria o correto, justo, é que aquele artesão mostre o tapete, eu mostro os meus tapetes e falo, eu vendo a R$30, eu vendo 2 por 50 e ponto, acabou. Ali eu tenho que entender que é o preço que a Poliartes cobra na região dela, na cidade dela, com o público-alvo, com o cliente dela. O que é público-alvo, gente? É aquela clientela que você vai atender, o tipo de cliente que você vai atender. Então, eu tenho que ouvir essa postagem da Poliana e respeitar e pronto. Não é porque eu sou da região sul e eu vejo que aquele tapete que a Poliana vende de 30, eu vendo de R$45.
e eu ir lá no vídeo dela e falar assim, menina, você tá vendendo esse tapete por 30 reais, você tá doida? Desse jeito você está desvalorizando a classe crochetícia. Eu não sei quanto que a Poliana pagou no barbante, eu não sei qual é o tipo de público que a Poliana atende. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de comentário, tá? A gente tem que nos unir, como eu falei, nós somos uma classe aí, né, bem unida, né? A gente tá aí para incentivar, para nos ajudar, nos apoiar. Os criadores de conteúdo, meninas, a gente se inspira muito no trabalho das colegas, né? A gente vê as cores, os modelos, né? A gente usamos e abusamos aí dos conteúdos, né, da plataforma do YouTube, do crochê, dos criadores de conteúdo em benefício da gente. Então não é justo que você vá lá e julgue e critique aquela artesã no YouTube ou no Facebook, na foto, no vídeo, simplesmente por você não concordar com o valor que ela está cobrando, com o preço que ela está cobrando na peça dela, sem você saber da realidade que aquela artesã tem, da realidade que aquela artesã vive, de como que é a compra dela, a venda dela, como que é o público dela, o que você faz, o que você produz, possa ser o mesmo trabalho que ela, mas o que você paga pela sua matéria-prima, com certeza é diferente. Ou você paga mais, ou você paga menos. Isso que faz com que o meu valor seja diferente do seu. Meu valor ser mais baixo do seu não significa que eu estou desvalorizando o seu trabalho. E sim que com certeza eu pago menos na matéria-prima do que você pague aí. Trabalhamos com a mesma matéria-prima, mas os nossos valores são diferentes. Então a gente tem que respeitar, não é verdade? Sempre isso. Respeito em primeiro lugar. Espero que vocês tenham compreendido, né, o vídeo de hoje. Acho que eu falei demais. Misericórdia. Mas ainda dá tempo de você que ainda não deixou o like, deixar o like aí pra mim. Curte aí, vamos subir esse like. Deixa eu esperar um pouquinho, peraí. Tá subindo? E me deixa aí, meninas, qual tipo de vídeo, qual tema que vocês querem aí que a gente debate aqui nas nossas estreias, tá? Vai ser sempre às quartas-feiras. E esse foi um tipo de tema que saiu lá do meu grupo do WhatsApp. Então, se você tem alguma dúvida, quer que a gente converse aqui sobre algo, me deixa aí nos comentários do vídeo, né? Assim que subir, me deixa aí no gravado. Se você tá me vendo no gravado, vai me deixando aí qual o tipo de tema que você quer que nós abordamos aqui, que vai ser um prazer estar vindo e falar com vocês. Claro que você tem todo o direito de estar discordando do que eu estou falando aqui, né? A opinião de vocês é muito importante, mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. E qualquer coisa que vocês tiverem aí, alguma objeção, pode estar deixando aí pra mim, que eu vou ver todas as mensagens e analisar com todo carinho e respeito a opinião de vocês, que também é muito fundamental pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo e boas vendas, e respeito sempre aos nossos colegas aí da nossa classe de trabalho, né, do artesanato, do nosso nicho do artesanato, que é o crochê. E isso serve também para outras áreas aí. Vamos ter mais respeito com as pessoas e se colocar sempre no lugar do outro. Porque só você se colocando ao lugar do seu próximo, você vai entender se o que você tem para falar vai acrescentar ou vai diminuir na vida daquela pessoa, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e tchau, tchau! Sei que eu já me despedi de vocês, mas voltei novamente, porque eu preciso ler para vocês, para finalizar esse vídeo, algo que foi compartilhado lá no meu grupo do WhatsApp. Foi um vídeo de um autor, infelizmente eu não sei o nome do autor, é muito grande o texto, mas eu vou ler só uma parte para vocês, que eu acho que vai fechar com chave de ouro o nosso vídeo de hoje. Quando um pássaro ele está vivo, o pássaro ele come formigas. Quando um pássaro está morto, as formigas o comem. Por isso, não devemos
nos considerar superior a ninguém. Não humilhe e não subestime ninguém. Porque o tempo e as circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Você pode se sentir poderoso, mas lembre-se de que o tempo, ele é mais poderoso do que você. Humilhar alguém, né? Obviamente estamos falando sobre ir lá e colocar certo tipo de crítica negativa para as pessoas. Humilhar alguém não te fará mais forte ou mais importante. Pelo contrário, te fará apenas mais miserável. Olhe para mim, olhe para você. Eu e você somos iguais. Somos pessoas iguais às outras. Trabalhamos com a mesma arte. Inferior. Quem é inferior? É simplesmente aquela pessoa que se acha superior às outras. Esse é um texto lindo, autor desconhecido, mas que vale a pena a gente refletir e pensar direitinho aí, né, sobre valorização ou desvalorização do seu trabalho. Pense com carinho e agora sim, fiquem todos com Deus. Beijo, beijo e tchau, tchau.